É muita pressão por um filme só. Avatar: O Caminho da Água foi uma aposta muito alta, altíssima. É uma continuação com mais de 10 anos de atraso, orçamento nas alturas, não se paga fácil. E foi lançado numa época que o público enjoou do 3D. Foi um tiro no pé. O filme 3 está em risco, a continuação agora? Vem comigo que eu vou explicar tudo nesse vídeo. Estranhos, Peter aqui. Galera, a gente já sabe que o diretor, o James Cameron, ele não entra no jogo com aposta pequena. Concordo, o cara só faz coisa casca grossa, coisa alta. Ele tanto fez que Avatar 2 veio mesmo com 12 anos de atraso. Olha isso, porque o diretor levou o tempo que foi preciso para desenvolver as câmeras que ele precisava. Só que essa continuação gastou literalmente rios de dinheiro e não vai ser nada fácil se pagar, mas não vai mesmo. Ele precisa, presta atenção, literalmente mais um recorde de bilheteria para conta do James Cameron. O top 3 dos filmes campeões de bilheteria da história são Avatar 1, que rendeu 2,8 bilhões de dólares, Vingadores Ultimato, que conquistou 2,7 bilhões de dólares, e Titanic, que fez 2,2 bilhões de dólares. O primeiro e o terceiro lugar dessa lista já são dele, do James Cameron. Mas é nessa faixa aí que o Caminho da Água tem que chegar. Olha isso, olha o ranking que ele tem que bater. Galera, Avatar 2 precisa fazer 2,2 bilhões de dólares para não dar prejuízo, é isso que vocês têm que entender. É exatamente a mesma bilheteria do Titanic. De novo, para não dar prejuízo. É uma missão insana. Será que ele consegue? O filme acabou de sair da primeira semana nos cinemas e as notícias são pouco preocupantes à primeira vista. Então vem comigo, cara, da matemática, né? Bora ver os números que esse filme conquistou no mundo inteiro, né? As previsões de ganhos também e comparar com outros grandes lançamentos. Vamos fazer as comparações. Eu já tô com os dados na mesa pra gente ver se deu ruim e se o filme 3 vem ou não vem aí. Se você gosta desse universo, acha bacana esse tipo de conversa, se inscreve nesse canal. É sempre assim, 8 anos, 3 vídeos por dia, sempre mastigando o que tem de mais hypado na cultura nerd, sempre trazendo pra vocês momentos épicos dos quadrinhos, dos super-heróis, do cinema, dos animes, dos desenhos, das séries. Então preciso muito de você, rumo aos 14 milhões. Obrigado, galera, vamos lá. Bom, então vamos começar agora a nossa análise, ok? 2022 não foi um ano de produções baixas. As bilheterias estouraram com os filmes aí, tipo Top Gun Maverick, Doutor Estranho 2, Pantera Negra. Concorrência tava forte, o público começou a voltar pros cinemas, entende? Tava acabando aquele período de seca, né? Aquela coisa de pandemia. Então a galera foi na secura mesmo pra ir pro cinema. A galera tava ansiosa por esses momentos de entretenimento. E o ano veio fechar com Avatar: O Caminho da Água. Isso só aumentou a pressão. Mas tem muito mais coisa em jogo. Não é novidade pra ninguém que a Disney tá em crise. Eu acho que não sei se eu já trouxe pra vocês aqui, mas a gente conversa muito isso nas redes sociais. Teve demissões a rodo em 2022 por causa dos lançamentos no cinema que não estão andando. O público não voltou pro cinema como era antes ainda. E o streaming só fez perder dinheiro. Lógico, os caras lançam junto com o streaming, a galera deixa de ir no cinema pra ver no streaming. Fora isso, Avatar 2 nasceu com a responsabilidade de fazer o mesmo feito grandioso do filme 1. E não é qualquer missão, pô. O Avatar 1 fez a maior bilheteria da história do cinema. O filme 2 estreou no dia 15 de dezembro. E agora a gente já tem alguns números para analisar. Bom, Avatar 2 tá nas salas de cinema de 52 países. E nesse primeiro fim de semana ele arrecadou 301 milhões de dólares só no exterior. A grande vantagem aqui é que Avatar tem permissão para ser exibido na China. Isso é bom demais, ok? A China é o maior mercado de cinema do mundo, tanto em bilheteria quanto em número de salas. Quando acontece de um filme não ser exibido na China, pô, os caras se tremem. Inclusive, tem muito diretor, muitos produtores de cinema que fazem um filme já pensando no mercado da China. Do tipo, cuidado, não faz isso não, porque lá não vai passar. Porque os caras querem passar lá na China. Quando a gente fala em bilheteria global, tirar a China, pô, é um revés muito grande. A gente sabe, então, o impacto positivo quando os filmes podem ser lançados lá na China. E também negativos quando não podem. Exemplo disso são os lançamentos da Marvel quando são barrados. Galera, vou te falar, quando a Marvel é barrada na China, dá ruim. Nos Estados Unidos, Avatar: O Caminho da Água arrecadou 134 milhões de dólares nos primeiros dias de exibição. Bom, somando tudo nesse fim de semana, Avatar 2 faturou no primeiro fim de semana 2,3 bilhões de reais mundialmente, ok? Eu falei de reais, 2,3 bilhões de reais mundialmente. Está por volta de 435 milhões de dólares. Acho que pra gente avaliar cinema fica melhor em dólar, né? Falei em real pra dar aquela floreada, dar aquela engrandecida. Eu posso sonhar, não posso? Parece muito ou parece pouco pra você? 435 milhões de dólares. O que você acha? Lembrando, galera, que essa conta aqui tá considerando só 4 dias, tá? Do dia 15 ao dia 18 de dezembro. E vale saber que o filme também estreou liderando as bilheterias dos Estados Unidos e já pode ser considerado a segunda maior estreia global de 2022. É um bom número. Então, em questão de números de estreia, Avatar 2 fica só atrás
do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura nesse ano, que na época fez 442 milhões de dólares. São menos de 10 milhões de diferença na estreia. Mas Doutor Estranho não passou na China, entende? Então a balança começa a pesar um pouquinho pro lado de Avatar. Mais um fato curioso sobre Avatar, O Caminho da Água, é que se a gente voltar um pouquinho mais, esse filme ele já é a terceira maior estreia mundial desde o início da pandemia, desde que começou a pandemia. Esse já é, né, a terceira maior estreia mundial. O ranking dos filmes lançados pós-pandemia fica com Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa em primeiro lugar, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura em segundo e agora Avatar 2 em terceiro. Então, comparando assim, a situação de Avatar 2 parece não tá tão ruim quanto a gente pensava, concorda? Pô, Peter, já é a terceira maior estreia global desde o início da pandemia, então não tá tão ruim, né? Mas tem outros detalhes que a gente tem que pensar também. Um fato que preocupava bastante é que a maioria do público de cinema já não gosta mais de 3D. E essa tecnologia é um dos maiores apelos em que Avatar 2 se sustentou. É o pilar dessa coisa de Avatar 2, né? Do antes e o depois. O Avatar 1 foi isso. Esse foi estrondoroso por causa da tecnologia. Nos últimos anos, as exibições de filmes 3D quase caíram em desuso. Ninguém usa mais isso. A maioria das pessoas prefere 2D. Eu prefiro 2D, ó, disparado. Fala pra mim, inclusive, se você é assim também, se prefere 2D ou 3D. Então pensa comigo, jovens mancebas e mancebos. Não é um pouco de doideira arriscar um filme que precisa ser visto em 3D numa época que 3D não é mais moda? Pois é. Mas Avatar 2 conseguiu convencer nisso. A propaganda foi boa e já saíram dados que 57% da bilheteria que Avatar conseguiu nesse fim de semana veio justamente das salas com exibição 3D. Isso quer dizer que a galera já tá com curiosidade pelas imagens em 3D. De acordo com o portal o Deadline, Avatar 2 aumentou a demanda pelas salas de cinema 3D e IMAX, que são os formatos limitados. Isso é positivo, né? Pelo menos pela curiosidade, a galera tá pagando pelo 3D, a galera quer ver no 3D. Mas não acaba por aqui. Pra saber se Avatar 2 tá indo bem, a gente tem que olhar pro que tá acontecendo nos cinemas agora, né? Nesse momento. Os principais concorrentes que ainda estavam em cartaz nesse último fim de semana nos Estados Unidos eram Pantera Negra Wakanda Forever e Noite Infeliz, que ficava lá em segundo e terceiro lugar nas bilheterias, entre os dias 16 e 18 de dezembro. Esses dois filmes arrecadaram pouco mais de 5 milhões cada um, 5 milhões de dólares cada um nos Estados Unidos nessa última semana. E Avatar 2 fez 134 milhões de dólares. Ok, Avatar 2 é líder da semana, mas competir com filmes que todo mundo já viu, porra, aí é fácil, entende? Só que Avatar é a última grande estreia do ano. Quer dizer que nas próximas semanas não tem outro cachorro grande pra entrar nessa briga. Vai ficar isolado lá Avatar 2. Pelo menos o timing parece bom. Pô, tá numa janela perfeita, né? Porra, se fosse em outro momento, de repente poderia ser pior, mas ainda tem muito chão pela frente pra bater a meta de bilheteria. Só pra gente visualizar aqui, ok? O diretor James Cameron, ele disse que foram gastos 350 a 400 milhões de dólares de orçamento, sem contar outros milhões aí que foram gastos em publicidade e distribuição. Então, assim, dos 435 milhões de dólares que o filme já arrecadou no primeiro fim de semana no mundo inteiro, a corda já saiu do pescoço, certo? Pô, já tá se pagando, Pedro, certo? Não, errado. A perspectiva era de fazer 525 milhões de dólares no primeiro fim de semana, ou seja, Avatar 2 fez 90 milhões de dólares a menos do que a previsão. Mas alguns especialistas de cinema já estão especulando por aí que a perspectiva é positiva para Avatar 2. Isso porque, tradicionalmente, tá, os filmes do James Cameron não são do tipo de filme que faz tudo na estreia e depois vai decaindo. Não é assim. São filmes que costumam atingir uma estabilidade por um tempo maior. Tipo, não é aquela coisa de um boom no lançamento, que nem vídeo no YouTube, né? Vídeo no YouTube ele tem muito mais visualização quando você estreia ele. Mas os filmes do James Cameron não são assim. A curva é diferente, não cai direto, né? A curva de lançamentos da Marvel, por exemplo, ela dá uma caída. A Marvel começa lá em cima, cada semana cai um pouquinho e uma curva descendente muito grande. Já os filmes do James Cameron não começam tão alto, mas ficam rendendo de forma estável por muito tempo. Não sei se é boca a boca, não sei explicar esse fenômeno. Pra vocês terem ideia, Avatar 1 ficou em exibição lá em 2009 por mais de 230 dias. Pô, é tempo pra caramba. Titanic também, ele ficou em cartaz por quase 10 meses. Ou seja, Avatar O Caminho da Água acabou de chegar e não deve sair de cartaz tão cedo. Os filmes do James Cameron são exibições de longo prazo, entende? O cara conseguiu isso, não sei como, deve ser algum esquema lá de filme dele, das histórias, da galera conhecer ele, não sei. Fora isso, a gente tem que lembrar também que dezembro e janeiro são alta temporada de cinema por causa das férias. Mas como falei agora há pouco, né, a concorrência para os cinemas nesse fim de ano tá bem baixa. Aí, levando tudo isso em conta, a perspectiva para o Avatar 3 ainda não está garantida. Mas é um cenário otimista, eu diria que é bem otimista. Ainda não quer dizer que o filme 3 está garantido, mas se continuar como tá,
ele pode vir num futuro não tão distante. Aí um adendo, né? A arrecadação da bilheteria na sala de cinema ficam parte para os donos de salas de cinema, né? Para os grupos donos dos cinemas. Então, o James Cameron, a produtora fica com metade, cinema com outra metade. Em alguns casos é assim, é um share assim, uma divisão assim. Então ainda tem muito chão para rolar, tem que bater mais alguns recordes ainda aí pra gente poder voltar a falar. Mas eu diria que sim, tem uma luz no fim do túnel, o Avatar 3 eu tô enxergando ele bem possível, mas em breve eu volto pra gente analisar com mais dados concretos. Já comenta aqui, você tá ansioso pelo 3? Você tem hype pra ir no cinema de novo ver o 3? O que teria que acontecer pra você ver o 3? Tipo uma alta tecnologia, cinema 3D sem óculos, né, que foi prometido pra esse agora e não aconteceu. O que te levaria pra ir no 3? Na continuação de Avatar 2? O que te levaria pro cinema de novo? Comenta aqui embaixo. Mas não sai sem sua inscrição, é bom demais saber que você tá aqui. Galera, pô, que fandom maneiro. Tamo agora, acabamos de bater 13 milhões, vamos agora junto pros 14 milhões. Tô muito feliz. Isso é uma comunidade nerdística. Eu não venho pra fazer dança, mas a gente tá crescendo pra caramba. Obrigado por isso, espero no próximo vídeo. Valeu, fui!